Salve galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. João Augusto Cora quem vos fala. Bem, com o retorno da série Gen V, né, a gente já está aí no lançamento do quarto episódio, eu resolvi explicar um pouco mais como funciona, biologicamente falando, o composto químico conhecido como composto V. Sim, eu estou falando em explicar como funciona o composto V. Eu vou dar para vocês algumas explicações a nível científico, tá? A nível biológico mesmo, e vou dar algumas explicações dentro da lore da série, tanto The Boys quanto Gen V. Então, assim, vocês vão entender aos poucos. Ah, João, mas por que é proibido para maior de 18 se é uma coisa a ver com ciência? Dá para vocês entenderem também, porque vocês vão entender ao longo da explicação. Relaxa que vocês vão entender. O composto V foi criado a partir de experimentos científicos em humanos que violam a ética da ciência durante o período, né, do bigodinho lá, né? Durante o período do bigodinho. É, esses experimentos violam a ética da ciência, ou seja, usavam humanos como cobaias. Né? E era criado um soro, desenvolvido um soro, que ao aplicado estimulava a replicação de células-tronco e introduzia mutações nos genes de seres humanos. Os genes ligados à força, resistência, regeneração, metabolismo, reflexos, entre outros genes, eram alterados pelo sistema do composto. Esse composto foi batizado de composto V e foi criado pela empresa VOT. Então, VVOT. O composto V altera as células de DNA do indivíduo, mudando a cadeia de DNA e trazendo à tona alguns genes que não seriam possíveis sem o uso do soro. Como eu disse, reforçando alguns itens de metabolismo, reflexo, regeneração, resistência e por aí vai. Só que tem um problema. Quando esses indivíduos testados eram adultos, ou seja, eram seres já formados, o organismo desses indivíduos repelia, na maioria das vezes, o soro, repelia a mutação, causando ou mutações catastróficas ou morte. Né? As cobaias acabavam morrendo. Então, o pessoal da VOT decidiu testar em humanos em fase de desenvolvimento. O que são humanos em fase de desenvolvimento? Bebês. A empresa VOT passou a procurar pais, né, pais de crianças, em situação de vulnerabilidade financeira, pagar uma quantia exorbitantemente alta para que esses pais concordassem em submeter os seus filhos a experiências em que esses bebês recebiam a substância do composto V ainda na idade de bebê, né, ainda em desenvolvimento. A experiência foi um sucesso, porque estando em desenvolvimento, o organismo do bebê assimila melhor o composto e gera uma mutação estável, dando origem aos supers, né? Os supers que existem na série, com poderes estáveis e sem a possibilidade do indivíduo ir a óbito, ou seja, nasceram supers que controlam melhor seus poderes. A empresa VOT manipulou a mídia para fazer com que as pessoas, no geral, acreditassem que os supers nasciam com superpoderes. Eram escolhidos pelo destino, eram eleitos, nasciam com habilidades sobrenaturais para proteger o povo. Aquele velho papo de herói, né? Quando, na verdade, por baixo dos panos, famílias eram subornadas ou coagidas financeiramente para que seus filhos passassem por uma experiência nada ortodoxa que viola os direitos da ética e eram submetidos a experiências em que ganhavam poderes. Tudo bem que a maioria deles ganhavam poderes estáveis e se tornavam possíveis heróis, mas são heróis fabricados geneticamente. E ainda tem um probleminha, né? Mas como assim probleminha, João? Velho, os super-heróis não eram Homelanders ou Tempestas da vida. Você não tinha garantia de que ia ganhar invulnerabilidade, resistência, superpoder, fodão, você ia virar Rainha Maeve ou Homelander. Você não tinha garantia do superpoder que a criança ia herdar. O gene que o composto V ativava era aleatório. Então, sim, dava para nascer um Homelander, uma Tempesta, uma Rainha Maeve, ou qualquer um super-herói poderoso. Mas dá para nascer também um cara que tinha um superpoder merda. Tipo, sei lá, o cara que tem bico de passarinho, por exemplo.
no lugar da cara, sabe? No lugar da boca nascer um bico de passarinho do cara. É possível. O homem galinha, nascer com criar perna de galinha e bico de passarinho. É possível. São mutações. Entendeu? Não dá para ter garantia de que aquele superpoder que a criança ia desenvolver era um superpoder foda. Poderia nascer uma criança com uma mutação que não fosse útil e também causasse certo desconforto. É claro que havia uma possibilidade pequena de criar uma pequena máquina de guerra, como por exemplo Homelander ou até outros heróis que a gente pode citar lá de DMV que são muito poderosos, como a própria Marie, que eu vou fazer um vídeo específico sobre ela depois. Ou a própria Kate também, que eu já fiz um vídeo aqui, vou deixar no card para vocês, que são muito poderosos. Tem essa possibilidade. Mas até essa possibilidade é perigosa. Por que eu falo que essa possibilidade é perigosa? Porque eles tiveram que desenvolver maneiras de matar os supers. Porque eles não sabem se um super vai perder o controle. O uso do composto V em crianças faz com que o organismo tenha um desenvolvimento mais simbiótico, beleza. Mas possa ser que essa criança, ao crescer desenvolvendo poderes, ela não controle completamente os seus poderes, tendo a probabilidade também de causar grandes desastres. A própria Kate já fez os seus desastres, ou a própria Marie também já causou desastres com seus poderes. Ou seja, crianças não têm muito autocontrole, adolescentes não têm muito autocontrole, isso na vida real. Agora você imagina crianças e adolescentes com superpoderes. Dá merda, né? Não precisa explicar, né? O composto V, quando aplicado em crianças, é aleatório, né? As funções do composto mudam o DNA, mudam as células do indivíduo, mas a gente não sabe quais os poderes que ele vai herdar. Mas no caso do uso em adultos, é diferente. Vamos pegar alguns exemplos. O primeiro, Bibi Bruto. O Bibi Bruto usou o composto V, né? Usou o composto V chamado de V24 para ganhar superpoderes e, segundo ele, nivelar o jogo. Mas o que isso aconteceu? Aconteceu uma integração genética imperfeita, porque em adultos acontece uma integração genética imperfeita, forçada, porque força mudanças celulares muito rápidas e também uma manipulação genética forçada, sem tempo adaptativo, e forçam a adaptação do corpo humano. O corpo humano é forçado a se adaptar. E isso em tempo muito rápido. Como ele é forçado a se adaptar, os poderes que você ganha dependem da sua necessidade. No caso do Bibi Bruto, ele ganhou um conjunto de poderes similar ao Capitão Pátria. Super força, resistência e visão de calor. É similar ao Capitão Pátria. Mas por que ele ganhou esses poderes similares ao Capitão Pátria? O composto V adaptou para dar ao Bibi Bruto as armas que ele queria para combater o próprio Capitão Pátria, já que a obsessão dele era enfrentar o Capitão Pátria, ele ganhou poderes equivalentes ao Capitão Pátria para poder enfrentar o Capitão Pátria. Então, o composto V viu a necessidade dele de enfrentar o Homelander e adaptou isso. Mas tem um problema. Essa adaptação foi forçada e muito rápida. Então, teve consequências. O uso do composto V na fase adulta causa algumas consequências. A primeira é que muitas vezes os poderes são temporários, ou seja, eles não são permanentes. A segunda, deterioração celular avançada. Você está vendo essas células aí? Pois é, elas passam a se dividir muito rápido e se adaptar muito rápido e se replicar muito rápido, o que pode causar uma consequência enorme. Células que se dividem muito rápido podem causar deterioração celular, o que pode levar um indivíduo à morte. Então, sim, o uso do composto V na fase adulta pode levar o indivíduo a uma potencial morte. Como eu falei lá no início do vídeo, ainda tem o risco do uso do composto V na fase adulta causar uma taxa de rejeição. E se o organismo rejeitar o composto de mutação, o mutagênico no caso, aí a morte do indivíduo é iminente, ou seja, ele dura horas e acaba morrendo. Por isso que a VOT decidiu usar, né, seres humanos em desenvolvimento, ou seja, crianças, porque a taxa de rejeição era infinitamente menor. Então, o uso do composto V na fase adulta não causa só deterioração celular, mas também pode causar rejeição. E se causar rejeição, aí sim você está lascado. A única vantagem do uso do composto V na fase adulta que eu consigo perceber é a adaptação, a adaptabilidade do corpo humano, que o composto V meio que força
o corpo humano a se adaptar, ou seja, os seus poderes vão de acordo com as suas necessidades. Assim como o Billy Bruto recebeu poderes similares ao Capitão Pátria para poder combater o Capitão Pátria, a Kimiko também foi forçada a administrar uma dose nela, né, uma dose que é injetável, do composto V padrão, não do composto V24, mas do composto V padrão, que foi injetado nela na fase adulta, o que forçou ela a desenvolver uma mutação por adaptação, ou seja, o corpo deu a ela o que ela precisava. A Kimiko tinha sido sequestrada junto com seu irmão e forçada a lutar em uma arena, né? Aquela história que a gente já sabe. Então o corpo dela deu poderes a ela similares ao do Wolverine. Ela tem regeneração muito avançada e uma força considerável, reflexos consideráveis, tá? Ela tem reflexos sobre-humanos, força sobre-humana, regeneração acelerada. Então ela é meio feral, né? Aqueles poderes similares ao Wolverine. Isso porque o composto V deu a ela formas de sobreviver à luta, né? De cuidar dos seus próprios ferimentos, que é a regeneração, e formas de escapar, já que ela tinha uma mutação meio feral, né? Ela tinha condições ali de escapar. Ou seja, o composto V deu a ela o que ela precisava. A mesma coisa aconteceu com o Huey Campbell, que recebeu uma versão nerfada dos poderes do Noturno dos X-Men. No caso do Huey Campbell, ele recebeu o teleporte, mas não uma versão do teleporte bonitinha, igual a do Noturno. Ele recebeu uma versão de teleporte que, quando ele teleporta, as roupas dele somem, ou seja, ele acaba nu, porque elas não se readaptam, né? É uma versão meio pirateada do teleporte. Mas por que que o soro deu a ele, né? Por que que o composto V deu a ele o teleporte? É simples. Desde o início, quando ele perdeu a namorada lá no acidente com o trem-bala, ele só queria fugir. Ele não queria estar naquela situação. Eu não queria que isso tivesse acontecido comigo. Eu não queria estar nessa situação. Não queria estar nessa treta. Não queria me envolver. Não queria, não queria, não queria. Então ele quer fugir. E qual a melhor forma de fugir? Uma fuga instantânea. Teleporte. Então o composto V viu essa necessidade dele de fuga patológica e deu a ele um poder de teleporte. Nerfado, porque quando ele se teleporta, ele acaba pelado. Mas é um teleporte. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Amanhã a gente volta com outro vídeo aqui no canal. Lembrando que o vídeo da Kate vai estar no card aqui para vocês assistirem e que em breve vai ter vídeo da Marie aqui nesse canal.